Então, como nós vimos, um bom gestor, um bom líder vai ser a chave para a solução de todos os conflitos que possam ocorrer entre os membros de uma equipe, certo? E o gestor, ele é aquela pessoa que deve garantir que o trabalho flua em direção às metas coletivas. Ele também precisa cuidar para que o trabalho seja baseado na colaboração e no respeito mútuo, e principalmente ele deve saber escutar e se comunicar com efetividade. Um bom líder precisa ainda ter uma conduta distinta, ter uma conduta única, exemplar, que possa servir de espelho para os demais colaboradores, certo? E para que ele consiga ter essa capacidade de liderança, ele deve procurar aprimorar-se constantemente através de leituras, através de capacitações, de treinamentos e assim por diante, tá? Sem falar que o próprio convívio e as questões de relacionamento e de trabalho do dia a dia são elementos fundamentais que vão colaborar para o crescimento e o desenvolvimento do líder e também de toda a equipe como um todo, certo? Existem 3 tipos de liderança que são clássicos e que definem como que se dá a relação entre o gestor e os seus seguidores, tá? Esses 3 tipos clássicos são a liderança autocrática, a democrática e a liberal ou laissez-faire, ok? Antes de nós vermos em detalhes como que é cada um desses tipos de liderança, eu quero que vocês efetuem um teste a fim de verificar que tipo de líderes vocês são, ok? Então, aqui no ambiente eu estou disponibilizando um teste e eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, responderem as questões e depois voltarem para nós continuar com este assunto. Antes, porém, deixem eu esclarecer sobre como deve ser respondido esse teste, ok? Bom, então aqui nesse documento nós temos 18 perguntas que vão responder com sim ou com não. Caso alguma pergunta, caso vocês não consigam responder alguma pergunta por não ter uma experiência prática sobre o assunto, vocês devem responder o que vocês fariam caso essa situação ocorresse no seu dia a dia, certo? Lá no final das questões, nós temos então uma tabelinha onde vocês vão marcar com X as respostas sim, tá? E aqui vocês vão efetuar uma soma de quantos sim vocês encontraram para cada uma dessas linhas aqui, ok? Então, é o que está falando aqui. Assinale com X a resposta sim, conforme a indicação da tabela no final do teste. Assinale no campo total de pontos a quantidade de X marcados em cada linha. Depois, verifique qual que é o seu estilo de liderança predominante, conforme a maior pontuação. Então, aqui vocês vão apurar o total e aquele que for maior vai se referir ao estilo predominante de liderança de cada um de vocês, ok? Então, pausem agora o vídeo, façam um teste e nós retornamos falando um pouquinho sobre cada um desses estilos, certo? Bom, continuando então com os estilos de liderança. O primeiro é o estilo autocrático. Então, esse estilo tem como característica principal a concentração da autoridade e o poder de decisão no gestor, tá? Então, é uma liderança autoritária na qual o líder impõe as suas ideias e decisões ao grupo. O gestor, ele não ouve a opinião dos membros da equipe, ele, na verdade, ignora essa opinião. E, normalmente, nesse estilo, o poder do líder é conferido pela posição que ele ocupa na organização e também por causa do foco na tarefa ou na função que ele realiza, certo?
Então, vejo que as principais características nesse estilo de liderança é o uso pleno da autoridade, o líder toma e anuncia as decisões num processo semelhante a uma venda, ele decide e comunica o fato, convencendo as pessoas que aquela decisão ou solução é a melhor opção, e todos os seus liderados devem aceitar e seguir fielmente o que ele determinar, certo?